Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu estruturo o meu fluxo de trabalho, como é que eu penso a minha estrutura, inclusive de backup, que é fundamental. Então, eu vou mostrar desde o momento em que eu fotografo até o momento em que eu formato os cartões. Todo esse processo e a lógica por trás disso. E se você está procurando um curso de Lightroom, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. O link está aqui na descrição do vídeo e é um curso que vai te ajudar exatamente nesse ponto, a construir um fluxo de trabalho consistente e seguro. Dito isso, vamos para o vídeo. Então eu começo o meu fluxo de trabalho pensando no backup na própria câmera. A minha câmera tem 2 slots para cartão. Eu consigo usar um cartão Compact Flash e um cartão SD. Eu sei que nem todo mundo tem um equipamento que permite isso, mas se você tem aí uma câmera que te permite usar 2 cartões, é muito interessante que você faça já backup no momento do clique. A gente sabe que os cartões podem dar problema e você ter as fotos gravadas em 2 cartões diferentes, isso é bastante importante. Então eu utilizo um cartão Compact Flash em um dos slots. O Compact Flash, ele normalmente é mais rápido do que o SD, e nesse cartão Compact Flash eu gravo os arquivos RAW. E no outro slot eu utilizo um cartão SD. Esse cartão SD eu configuro a câmera para gravar arquivos JPEG. Portanto, durante um evento eu troco algumas vezes de cartão Compact Flash e o cartão SD ele permanece durante todo o evento porque o tamanho dos arquivos RAW é maior do que o tamanho dos arquivos JPEG. Normalmente aí eu também utilizo um cartão SD de maior capacidade, portanto eu me preocupo só em trocar o cartão Compact Flash na medida em que ele vai enchendo, normalmente sem nenhuma diferença se eu estivesse fotografando apenas com um cartão Compact Flash. Mas eu recomendo fortemente que se você tem um equipamento que possui 2 slots de cartão, que você utilize o backup já no momento do clique. Então, uma vez terminado o evento, eu vou descarregar esse cartão numa HD. É bom que eu diga o seguinte, outra observação que pode parecer exagero, mas eventualmente pode salvar a gente de algum problema. Quando eu saio do evento, não importa o evento que seja, principalmente casamento de madrugada. Os 2 cartões, os cartões Compact Flash, na verdade não são apenas 2, né? Mas todos os cartões Compact Flash que eu usei naquele evento, e o cartão SD, que tem os arquivos em JPEG, eles não vêm junto para casa, né? Quando a gente volta do casamento, volta para casa, e depois para o escritório. Eles estão sempre separados para evitar o risco, por exemplo, de um assalto no meio da madrugada. Então eles nunca estão juntos, né? O Compact Flash está na mochila, o SD está na minha carteira, ou eu levo os cartões Compact Flash, deixo o cartão SD com outro fotógrafo. A gente está sempre separando esses cartões, para não correr o risco, enfim, de um assalto, de um problema qualquer no trânsito do evento para casa ou do evento para o escritório, quando a gente trabalha durante o dia. Chegando no escritório, eu vou baixar então as fotografias que estão, os arquivos que estão nos cartões Compact Flash num SSD. Esse SSD eu chamo de SSD de trabalho. Até pouco tempo atrás, até talvez 2 anos atrás, a gente tinha um grande problema em relação aos SSDs, que eram os valores, né? Eles eram muito caros. Esses dispositivos de armazenamento maior, eles eram muito caros. Hoje em dia a gente já consegue comprar SSDs por preços bastante razoáveis. E eu dou preferência ao SSD porque ele é mais seguro do que um HD mecânico tradicional. Então eu tenho lá um SSD que eu chamo de trabalho. É com esse dispositivo de armazenamento que eu vou trabalhar. As fotos vão ficar armazenadas nesse SSD e eu vou trabalhar com esse SSD. E é assim que eu organizo os arquivos dentro desse SSD. Eu crio uma pastinha com o ano e o semestre, portanto 2023, que seria o primeiro semestre de 2023, e com o tipo de evento, casamento do primeiro semestre de 2023. Dentro dessa pasta, eu crio uma nova pasta com o nome e a data do evento.
eu utilizo sempre a data antes do nome do evento. Nesse caso, eu estou exemplificando com um casamento, né? Então seria o casamento da Maria e do João. E antes do nome do casal, eu coloco a data sempre em formato americano. Portanto, é o ano, o mês e depois o dia. Porque dessa maneira a gente mantém sempre em ordem cronológica os eventos. E dentro dessa pasta, eu crio uma nova pastinha aonde vão as fotos. Portanto, nesse SSD, a minha estrutura de pastas é essa que está aparecendo agora na tela. Depois de feito isso, depois de ter copiado e colado exatamente igual os arquivos que estão nos cartões Compact Flash para o SSD de trabalho, eu faço um backup de todos esses arquivos. E eu chamo esse backup de backup local. E aí sim eu já uso um HD tradicional, um HD mecânico, porque é mais barato, né? Então a gente faz muito backup e isso é fundamental, você ter isso na sua cabeça. O backup é importantíssimo. O backup é como se fosse o seguro do carro, a gente nunca quer usar, mas quando precisa, quando acontece alguma eventualidade, é esse backup que nos salva. E a gente pode pensar assim, não vai acontecer nada. Na verdade, as coisas podem acontecer. Portanto, o ditado na fotografia que diz que quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, é o mais certo que a gente pode pensar. Porque as coisas podem acontecer e é fundamental que você tenha uma cópia dos seus arquivos, portanto, fazer backup das etapas mais importantes do teu fluxo de trabalho. E esse HD de backup, esse primeiro HD de backup, que eu chamo de backup local, ele é exatamente igual ao que está no SSD, a mesma estrutura de pastas, exatamente igual. Feito isso, feito o primeiro backup, que eu chamo de backup local, eu faço um segundo backup também num HD. Esse HD eu chamo de backup remoto. Portanto, nesse momento, e por que eu chamo de backup remoto, né? É bom que eu diga. Porque esse HD não fica no escritório, ele vai para casa. Então eu tenho um HD de backup no escritório, junto com SSD de trabalho, ele fica lá guardadinho numa estante, para que se eventualmente eu precise, ele esteja disponível, e eu tenho um segundo backup que está em casa, está guardado em casa, em locais diferentes. Esses dois HDs, eles são acessados através de docks de HDs, como a gente tem aqui na imagem, que também é um dispositivo relativamente barato. Você encaixa o HD nesse dock e liga o dock. Hoje em dia, esses docks hoje em dia eles já têm conexão USB 3, portanto eles têm uma boa velocidade de acesso. Mas, eu repito, o backup, tanto o local quanto o remoto, eles são fundamentalmente uma segurança. Eu não quero acessar esses backups, eles ficam guardados e só na eventualidade de acontecer alguma coisa é que eu vou pensar nesse backup. Outro ponto importante que a gente precisa lembrar é que esses HDs mecânicos, eles precisam ser ligados eventualmente de tempos em tempos. Talvez de 6 em 6 meses eu faça isso. Eu ligue todos esses HDs que eu tenho de backup, eu vou colocando nos docks, vou abrindo pasta, vou abrindo um ou outro arquivo para que ele se movimente. Um HD mecânico desse parado por muito tempo corre o risco de travar e aí você perde o que está lá dentro, né? Ou vai ter que gastar dinheiro para tentar recuperar. Portanto, esses HDs eles são ligados com frequência. Então, recapitulando, chego do evento com os cartões Compact Flash, passo tudo para um SSD, passo tudo para um HD e depois repito isso para um segundo HD. Então, nesse momento do meu fluxo de trabalho, eu tenho as fotos em 4 lugares. No Compact Flash, no SSD de trabalho, no backup local e no backup remoto. E também tenho uma cópia em JPEG no cartão SD que eu ainda nem mexi. A estrutura de arquivos ela se repete no SSD, no HD de backup local e no HD de backup remoto. Depois disso, feito essa série de cópias, eu vou fazer a cópia do cartão SD com os arquivos JPEG, portanto a cópia dos arquivos JPEG, na nuvem. Eu vou mandar para a nuvem. Eu tenho um serviço de armazenamento na nuvem que eu pago mensalmente e eu faço a cópia desses arquivos do cartão SD
para esse armazenamento na nuvem. Eu não armazeno na nuvem os arquivos RAW por conta do peso dos arquivos, né? Isso demandaria muito tempo de internet e muito espaço de armazenamento na nuvem. Então eu guardo na nuvem só o JPEG para aquele ultimíssimo caso de eu precisar desse JPEG. E eu só vou precisar desse JPEG se meu SSD der problema, se meu HD de backup local der problema e se meu HD de backup remoto der problema. Portanto, seria a quarta opção de backup, de segurança, né? E veja, é sempre reproduzindo essa estrutura. Uma pasta com o tipo de evento, o ano e o semestre. E depois, dentro dessa pasta, o nome do evento, a data do evento e o nome do evento com as fotos ali dentro. Depois disso, eu vou criar um catálogo no Lightroom. Esse catálogo tem o mesmo nome da pasta do evento, portanto, data e o nome do evento. Esse catálogo é criado no SSD de trabalho. É com esse SSD que eu trabalho. Se você não tem um SSD, pode ser um HD mecânico, um HD externo, não tem nenhum problema. Mas esse catálogo está dentro da pastinha do evento. Qual é a minha lógica? Qual é a lógica que eu uso por trás disso? É o seguinte, eu tenho então esse SSD com o qual eu trabalho, cada evento numa pasta. Esse SSD vai encher um dia. Quando ele enche, eu guardo ele, compro outro e continuo colocando os eventos ali nesse novo SSD. O HD de backup local é exatamente a mesma lógica. Toda vez que eu compro um SSD, eu compro um HD que eu vou chamar de backup local. Portanto, eu sempre tenho os arquivos sempre em dois lugares. Eu guardo os SSDs e guardo os HDs. Eles são todos numeradinhos, eu tenho uma planilha no Excel, então eu tenho lá SSD 01, 02, 03, 04 e assim sucessivamente, assim como backup, HD de backup local, 01, 02, 03, 04, sucessivamente eles são exatamente iguais, eles não mudam em nada em termos dos arquivos que são guardados neles. Depois de feito isso, catálogo feito no Lightroom, eu vou importar as fotos para o Lightroom. E veja que até esse momento eu nem olhei para as fotos, eu não sei se as fotos estão boas, estão ruins, eu simplesmente fiz cópias. É muito importante que essas cópias sejam feitas antes de mais nada para você não correr nenhum risco. E a cada cópia que eu faço, eu verifico a quantidade de arquivos e o peso que aqueles arquivos ocupam em cada dispositivo. E aí, então, como eu falei, nesse ponto em que está tudo copiado, tudo bem certinho, eu consigo saber que todas as fotos que estavam nos cartões de memória estão nos três dispositivos de armazenamento, é que eu vou importar, e aí eu importo pelo método adicionar, porque como a estrutura está toda montada, eu não preciso nem mover nem copiar foto nenhuma, é só importar pelo método adicionar. Depois disso, depois de importar as fotos, olhar essas fotos no Lightroom, ver se está tudo certinho lá no Lightroom, aí sim eu vou pensar em formatar os cartões Compact Flash. Eu faço essa formatação na câmera. Então eu coloco os cartões na câmera, formato os cartões e guardo numa caixinha. Eu sei que naquela caixinha todos os cartões estão formatados e eu posso usar no próximo evento. É muito ruim a gente chegar no evento, colocar um cartão na câmera e encontrar a foto lá dentro, porque você fica sem saber se você já baixou, se você já fez backup, se está tudo certo com aquelas fotos. Isso é realmente um problema. Portanto, assim que eu tenho certeza que as fotos estão no SSD de trabalho e nos backups, eu formato o cartão e reservo esse cartão, eles ficam lá numa caixinha, eu sei que aquela é a caixinha dos cartões que podem ser usados. E ali eu posso colocar o cartão na máquina, no próximo evento, e começar a fotografar sem me preocupar com absolutamente nada. Depois disso, eu também formato o cartão SD. Normalmente é um cartão só que eu utilizo, um cartão pelo menos de 128 GB, ele dura o evento todo, porque é só JPEG. E aí então eu posso formatar também o cartão SD. E agora, nesse momento, as fotos estão no SSD de trabalho, no HD de backup local e no HD de backup remoto. Eu tenho sempre, enquanto eu estou trabalhando com as fotos, eu tenho sempre 3 cópias. 3 cópias sempre. Vou trabalhar com as fotos, tratar todas as fotos, escolher,
exportar essas fotos e vou entregar as fotos para o cliente. No momento em que eu entrego as fotos para o cliente assina o recibo de que recebeu todo o material, que está tudo ok, e aí sim, só nesse momento eu vou apagar as fotos do HD de backup remoto. Esse HD de backup remoto, então, ele está sempre recebendo fotos e eu estou apagando outras, né? Então esse HD de backup remoto, ele acaba durando mais em termos de espaço do que o backup local e do que o SSD de trabalho, porque eu entrego as fotos de um trabalho, eu vou lá nesse backup remoto e apago a pastinha com aquelas fotos. E isso é uma rotina que eu estabeleci já há algum tempo e funciona muito bem para mim. Significa que isso vai funcionar para todo mundo, mas a lógica é uma lógica que todos devem obedecer. Assim que chega do trabalho, faz uma cópia e faz pelo menos um backup. E só depois de ter o backup garantido, você vai pensar em formatar seu cartão de memória. Então essa lógica é muito importante, a gente pensar sempre que a gente precisa ter uma cópia das fotos para a gente trabalhar e uma cópia, pelo menos uma cópia de segurança, de backup. Eu faço 3 cópias físicas e uma na nuvem, mas pelo menos uma é fundamental. Você não pode pensar em lidar mais seriamente com a fotografia sem pensar numa estrutura de backup sólida, consistente. Isso você só consegue repetindo. A repetição aqui faz com que o processo se mantenha consistente, como eu falei, ao longo do tempo. E todo evento, todo trabalho meu é assim que eu faço. E isso toma algum tempo. A gente gasta algum tempo nessa primeira etapa, que seria a estruturação desse fluxo de trabalho. Depois disso, as coisas fluem muito bem e você, obviamente, se sente mais seguro, porque por mais que a gente não deseje, os problemas, as eventualidades podem acontecer. Por esse motivo, então, esse pensamento sobre cópia de segurança, sobre backup, é fundamental desde o início. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante pra gente. Isso faz com que a gente continue produzindo conteúdo aqui para o canal. E se você estiver procurando um curso de Lightroom, não esquece, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. O link está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.